Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês. Meu nome é Dianara e o nosso tema de hoje é experimentação, do livro Roteiro, ditado pelo Espírito Emmanuel para o nosso querido Chico Xavier. O capítulo começa falando sobre a nossa força mental. Emmanuel diz que a força mental é energia atuante e que os pensamentos são recursos objetivos. Vamos refletir um pouco neste tópico que acredito ser de suma importância para o desenvolvimento do tema. A base da energia mental são os nossos pensamentos. Tudo que nós pensamos, sejam eles conscientes ou não, evocam sentimentos, e ambos, pensamentos e sentimentos, devem ser disciplinados pela vontade do espírito. Temos várias reflexões onde o Espírito Emmanuel nos propõe analisarmos sobre a energia mental e nos mostrando a importância da vontade operante no espírito para fazer com que a nossa energia mental seja uma energia equilibrada e harmônica, que promova a saúde em todas as suas dimensões, seja ela física, mental, emocional e espiritual. Sendo os pensamentos essa base de energia mental, nós temos que observar, cuidar dos nossos pensamentos, analisar o que estamos pensando, se existem padrões de pensamento repetitivo, pois estes pensamentos, quando negativos, eles também vão trazer sentimentos negativos, que acabam por enfraquecer a vontade do espírito, criando assim uma energia mental de baixa vibração ou tóxica, gerando aí um círculo vicioso e atraindo seres com o mesmo padrão vibratório. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O cérebro é o dínamo que produz essa energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Se nos propormos a retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante, simpatia que se converta em fulcro de força ativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota.
Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se não os converter em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados, nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos da nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem não desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. E é por este halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito da nossa atividade de influência. Ninguém pode dizer que toda enfermidade a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. A interação entre a mente e a matéria, ou mente e corpo, é objetiva, e cada vez mais a ciência vem reforçando como os movimentos mentais refletem no nosso corpo. Por exemplo, com as doenças psicofisiológicas ou com as somatoformes. Aqui um pequeno parênteses. As doenças psicofisiológicas, elas acontecem quando a mente afeta fisicamente o órgão do corpo. Seria quando o corpo somatiza doenças, expressando-as materialmente e detectavelmente a exames clínicos. Já as doenças somatoformes, elas ocorrem quando o corpo não está afetado fisicamente, mas a função corporal está afetada. Um exemplo clássico da doença somatoforme é o caso de Ana O, estudada por Freud, em que o olho dela tinha suas plenas capacidades, mas a função da visão estava prejudicada por situações traumáticas vividas por ela. Mas voltando ao tema, Emmanuel reforça que a mente é energia, tirando-a de um campo apartado do plano material, mas colocando a mente em campo plenamente conectado à matéria com as suas leis de interação. Emmanuel aponta que é imperioso reconhecer que a experimentação nos domínios do psiquismo exige noção de responsabilidade perante a vida para que o êxito seja a resposta justa às indagações sinceras. Não há dúvida que em nosso caminho de evolução e de autoconhecimento, todos nós passamos por experimentações nos domínios do nosso psiquismo. Não há como trilhar esse caminho de evolução e de autoconhecimento sem nos reavaliarmos, sem fazermos aquela verificação interna, seja por buscar fortalecer aquelas crenças no poder do amor, ou por buscar dissolver as nossas crenças limitantes, individualistas ou egóicas. E é por isso que Emmanuel exemplifica dizendo que um lavrador, bem avisado, investiga o sol, plantando com devoção e confiança. Não se ri do pedregulho, afasta-o, atencioso. Não ironiza o espinheiro, remove-o, a benefício da lavoura que lhe é própria. Não goza com o duelo entre os grelos tenros e os vermes destruidores. Combate os insetos devoradores com vigilância e serenidade, defendendo o futuro do bom grão. No nosso mundo íntimo, podemos comparar a uma lavoura que necessita de cuidados. A nossa mente, que ainda é tão desconhecida, ela tem lugares escuros
que precisamos de ferramentas certas para acessar. Temos recordações, impressões de muitas vidas que guardamos em forma de sentimentos cristalizados, que precisam de muito cuidado. O aviso é para que saibamos que estamos entrando num território que precisa ser bem analisado, bem cuidado, que esse território não está limpo ou desocupado. A mente ela é repleta de coisas boas e ruins, não apenas a nossa, mas de todos que nos cercam, encarnados e desencarnados. Infelizmente, como nos alerta Emmanuel, não acontece assim na Terra com a maioria dos pesquisadores da espiritualidade. Muitos dos pesquisadores da espiritualidade exigem dos outros qualidade que eles mesmos não possuem. Tratam com deliberado desprezo o pequenino embrião da realidade e acabam habitualmente na negação, incapazes de penetrar o tempo do espírito. Aqui cabe ressaltar a importância de cuidarmos do nosso processo de autoconhecimento e permitir que o outro também tenha o processo de autoconhecimento dele. Cada um está em um degrau evolutivo e assim nós devemos respeitar o momento que o outro está também. Importa reconhecermos que o fruto é sempre a vitória do esforço da equipe. Sem a árvore que o matem, sem a terra que sustenta a árvore, sem as águas que alimentam o solo e sem as chuvas que regeneram a fonte, jamais o fruto apareceria. Nesse ponto da leitura, vale frisar que o fruto é sempre a vitória do esforço de equipe. Tira aqui qualquer ilusão quanto ao trunfo individualista desconectado com as condições amorosas de um universo que bondosamente conspira para a nossa evolução e autoconhecimento. Toda vitória individual é, por essência, compartilhada por aqueles que foram interagindo nos passos anteriores do indivíduo. Assim é conosco, à medida que vamos lidando com diversas situações, diversas dificuldades, desafios que a vida nos apresenta, vamos aprendendo, vamos crescendo internamente, vamos nos fortalecendo. Assim também é com a natureza. Emmanuel acrescenta que assim como sem trilhos não corre a locomotiva, e assim como o avião não prestaria serviço ao homem, sem campo de aterrissagem, as revelações do céu reclamam base para se fixarem na terra. Um simples bolo pede ingredientes sadios para materializar-se com proveito. Se a diminuta porção de veneno aparece ligada à farinha, o conjunto intoxica ao invés de nutrir. E assim é conosco, no viver em coletividade. A natureza, todavia, revela a necessidade de colaboração em suas humildes atividades. Geralmente, quem procura notícias da vida invisível integra-se num círculo de pessoas com as quais se devota ao cometimento. Quase sempre, no entanto, espera a colaboração alheia sistematicamente, sem oferecer a sua contribuição e, muitas vezes, reclamando. A nossa contribuição em relação ao mundo que vivemos parece-nos muitas vezes tão ínfima, tão pequenina, que quase não existe. Porém, cada gota que compõe esse oceano faz parte do oceano, ainda que não consigamos ver individualmente. Assim, somos responsáveis pelo mundo que criamos. Sou parte dele, assim como todos são. Caminhando juntos, conforme a vontade do Pai Criador, nos auxiliando, outros necessitando de auxílio, porém todos juntos. Isso significa que existe uma via de interação entre o plano material e espiritual, nos dando o suporte necessário para viver em coletividade. Assim também há uma interação entre o plano mental e o físico corporal. Essa colaboração e boa interação no plano espiritual precisa de uma atuação pessoal verdadeira de cada um de nós, em prol da nossa própria evolução e do próprio autoconhecimento. E isso não ocorre fora da compaixão e nem fora do exercício do amor ao próximo e a si mesmo, nos atos e no plano mental. Aqui também vale ressaltar que precisamos reconhecer e respeitar os nossos defeitos, as nossas falhas, para que possamos olhar com amorosidade para nós mesmos e poder desenvolver e melhorar a cada dia mais. Quem deseja inundar-se de claridade espiritual, traga consigo
o combustível apropriado. Não adquirimos a confiança usando o sarcasmo, nem compramos a simpatia distribuindo marteladas indiscriminadamente. O grande rio é a reunião de córregos pequeninos. A cidade não se levanta de improviso. Todas as realizações pedem começo com segurança. Um erro, quase imperceptível de cálculo, pode comprometer a estabilidade de um edifício. Aqui, mais uma vez, ele ressalta, né? O pequeno passo, a pequena conquista, é assim que nós vamos construindo uma sociedade melhor. A experimentação psíquica realmente não caminha com firmeza sem os alicerces morais da consciência enobrecida. Então, aqui mais uma vez, o que nós precisamos nos ater é nos basearmos nos alicerces morais da consciência para que possamos ter experimentações psíquicas mais saudáveis e assim refletindo na coletividade e na nossa saúde física também. Cada espírito humano é um microcosmo do universo que irradia e absorve objetivamente. Emitir a leviandade e a cobiça, o ciúme e o egoísmo, a vaidade e a ferocidade, através da atitude menos digna ou da crítica destruidora, é amontoar trevas em torno dos próprios olhos. A crítica pode ser feita, mas sempre lembrando da célebre colocação do Chico, que em nossa comunicação devemos ponderar que em cada gota de verdade coloquemos 1 litro de amor. Ninguém fará luz dentro da noite, estragando a lâmpada, embora o centro de força continue a existir. A energia que Emmanuel traz é o potencial que todos nós, encarnados, temos para crescer individualmente, por meio da nossa colaboração e interação com o universo. Mas apesar de todo esse nosso potencial, ele só vai se realizar de forma apropriada e em conformidade com as leis universais. Leis essas que regem tanto o plano espiritual quanto o plano material, por estar em interação vibrante e inseparável, apesar de se expressarem em níveis diversificados de movimentos energéticos. Mais uma passagem do capítulo diz que ninguém recolherá água pura num poço terrestre, trazendo à tona o lodo que descansa no fundo. Não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma árvore na floresta. Uma ave, desculpa. A verdade é luz. Somente o coração alimentado de amor e o cérebro enriquecido de sabedoria podem refletir-lhe a grandeza. Usemos o nosso mundo mental para o bem, sem abuso e com discernimento, e assim caminhemos em constante vigilância e melhora, principalmente caminhamos com Jesus e seguindo seus ensinamentos. Terminando com muita gratidão pelos ensinamentos e alertas de Emmanuel nessa lição, agradecemos a Deus com todo amor, que não age para nos punir, mas que por suas leis, repetidamente por compaixão, nos oferece oportunidades de resgate de nossas dívidas e opções de evolução e iluminação. A força de superação e de iluminação está em nós em potencial e cabe a cada um de nós darmos andamento e fazermos a nossa parte. E, como Joana de Ângeles nos aponta no livro Conflitos Existenciais, a cura real, ela se faz pela transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitarmos a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentaremos novos problemas e situações desafiadoras. Esse processo de autoiluminação, conforme Joana nos diz, deve dar-se por dentro dos movimentos mentais para o corpo, dos sentimentos para a organização fisiológica. E aqui a gente vê a importância de novamente frisarmos que começa tudo com o pensamento, que nós podemos fazer a nossa avaliação diária, né, no final do dia, de como foi o dia, o que eu pensei, os pensamentos foram positivos, foram negativos, quais foram as sensações que eu tive no meu corpo com esses pensamentos, quais as reações
Que sentimentos que vieram? Qual é o padrão que eu tenho vivido? Essa é a mensagem que eu gostaria de finalizar. E vamos confiar sempre na misericórdia divina e no poder do amor, desejando paz a todos, estejam sempre no caminho do bem e do amor. Obrigada, tudo de bom, um abraço.